Versículo 18. É Cristo sendo formado em nós, como Paulo ansiava em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Essa santidade não é alcançada seguindo regras religiosas externas, mas por meio da obra interior do Espírito em um coração rendido. E eis a beleza de tudo isso. Quando a santidade é genuína, produzida pelo Espírito, ela exerce um fascínio magnético. As pessoas ao seu redor percebem. Há algo diferente. Não é perfeição, porque todos nós ainda estamos em processo de transformação. Mas há uma autenticidade, uma integridade, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. E isso abre portas para conversa sobre a esperança que há em nós, assim como Pedro instruiu em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Os escolhidos estão descobrindo que esse tipo de vida atrai outros que também estão cansados da religião vazia e sedentos pela realidade espiritual. Sem anúncios, sem campanhas de marketing, sem estratégias de crescimento da igreja. Simplesmente a vida de Cristo manifestada em vasos de barro, e outros sendo atraídos pela luz que vem brilhar. Isso é evangelismo orgânico. Isso é a expansão do reino da maneira como sempre deveria ter sido. É importante também discutir a adoração neste contexto. A verdadeira adoração, como o Mestre ensinou à mulher samaritana, não se trata de localização geográfica ou de uma metodologia específica. Ela se manifesta em espírito e em verdade. Isso significa a adoração que brota do espírito regenerado do crente, guiada pelo Espírito de Deus e fundamentada na verdade revelada das Escrituras. Essa adoração pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer hora. Pode ser o canto espontâneo de louvor enquanto se dirige. Podem ser as lágrimas silenciosas de gratidão em seu quarto. Pode ser o serviço humilde a alguém necessitado. Pode ser a obediência custosa a um mandamento divino. Os escolhidos estão aprendendo que a adoração é um estilo de vida, não um evento semanal. Como Paulo exorta em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Toda a sua vida se torna um ato de adoração quando vivida conscientemente para a glória de Deus. E essa adoração contínua, essa prática da presença de Deus, transforma sua perspectiva sobre tudo. O trabalho secular torna-se sagrado. Tarefas mundanas se tornam atos de devoção. Cada interação é uma oportunidade de honrar o Rei. Sei que alguns de vocês que estão ouvindo isto podem estar sentindo uma mistura de emoções. Talvez alívio por saberem que não estão sozinhos nessa experiência. Talvez a confirmação de que o que têm sentido não é loucura ou rebeldia, mas uma obra do Espírito. Mas também talvez confusão sobre o que fazer na prática. Como isso se manifesta no dia a dia? Permitam-me oferecer algumas reflexões práticas, não como ordens rígidas, mas como sugestões baseadas na experiência de muitos que trilharam esse caminho. Primeiramente, aprofunde-se nas Escrituras. Faça da palavra sua companheira diária, sua conselheira, sua corretora. Leia-a, estude-a, medite nela. Memorize-a, permita que ela permeie sua mente e seu coração. Isso lhe dará firmeza quando as tempestades chegarem. Isso o guiará quando as decisões forem confusas. Como declara o salmista no Salmo 119:105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em segundo lugar, cultive uma vida de oração constante. Não apenas momentos dedicados, embora esses sejam vitais, mas uma conversa contínua com o Pai ao longo do dia. Como Paulo instrui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem sem cessar. Isso significa viver em constante consciência da sua presença, falando com Ele sobre tudo, ouvindo a sua voz mansa e delicada em meio ao ruído da vida. Em terceiro lugar, busque comunhão autêntica com outros crentes que compartilhem sua fome por realidade espiritual. Isso pode exigir intencionalidade. Talvez você precise começar um encontro em sua casa. Talvez precise convidar alguns irmãos e irmãs para estudar a Bíblia juntos. Talvez precise se mostrar vulnerável e compartilhar sua jornada com outros que possam estar se sentindo da mesma maneira. A verdadeira comunhão muitas vezes exige riscos relacionais, mas a recompensa vale a pena.
Quarto, viva o Evangelho de forma prática em sua esfera de influência. Não espere pelas oportunidades perfeitas. Ame o seu próximo. Sirva a sua comunidade. Abençoe aqueles que estão ao seu redor. Seja sal e luz onde Deus o colocou. A credibilidade do Evangelho em nossos dias não virá principalmente de argumentos apologéticos, mas de vidas transformadas que demonstram o poder de Cristo. Quinto, mantenha um espírito humilde e disposto a aprender. É fácil, ao reconhecer problemas em sistemas religiosos, tornar-se orgulhoso ou crítico. Resista a essa tentação. Lembre-se de que todos somos pecadores salvos pela graça. Mantenha seu coração terno para com aqueles que ainda estão nos lugares que você deixou. Ore por eles. Ame-os. Seja paciente. O mesmo Espírito que o guiou pode guiá-los no tempo perfeito dele. Sexto, aceite que este caminho pode incluir períodos de solidão. Haverá momentos em que você se sentirá como Elias debaixo do zimbro, pensando que é o único que restou. Mas lembre-se da resposta de Deus. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal, como está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Você não está sozinho. Há um remanescente, embora nem sempre visível. Sétimo, e talvez o mais importante, mantenham os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como Hebreus, capítulo 12, versículo 2, exorta. Não em sistemas, não em líderes humanos, não em sua própria experiência espiritual. Nele, pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando tudo o mais vacila, ele permanece firme. Quando todas as estruturas falham, ele sustenta. Quando toda voz humana semeia confusão, a voz dele traz clareza. Ao chegarmos a este ponto da nossa reflexão, é essencial reiterar algo fundamental. Esta mensagem não é um apelo à divisão ou ao julgamento daqueles que permanecem felizes e bem sustentados dentro de estruturas institucionais saudáveis. Existem igrejas que, embora organizadas, mantêm sua fidelidade a Cristo e à sua palavra. Existem líderes que pastoreiam com integridade, que servem com humildade, que protegem o rebanho em vez de explorá-lo. Se você está em um lugar assim, dê graças a Deus e sirva fielmente a Ele. Mas se você está em um lugar onde seu espírito está sufocado, onde a verdade está comprometida, onde a religião substituiu o relacionamento, onde as tradições humanas anularam os mandamentos de Deus, como Jesus advertiu em Marcos, capítulo 7, versículo 13, então tenha a coragem de ouvir a voz do Espírito. Tenha a coragem de ser como Abraão, que partiu sem saber para onde ia, confiando na promessa de Deus, como Hebreus, capítulo 11, versículo 8, relata. Os eleitos não são melhores do que os outros crentes. Eles simplesmente estão respondendo a um chamado específico em seu tempo e contexto. Eles são reformadores à sua maneira, resgatando a simplicidade do Evangelho em meio à complexidade religiosa. E a história nos ensina que os reformadores sempre pagam um preço. Eles enfrentam oposição. São incompreendidos. Às vezes, são perseguidos. Mas também são usados por Deus para manter a chama da verdadeira fé acesa em tempos de trevas espirituais. Então, se depois de ouvir tudo isso, você se reconhece como um desses escolhidos, se o Espírito confirmou em seu coração que esta mensagem é para você, permita-me encorajá-lo com estas palavras. Você não está louco. Você não está em rebelião. Você não está errado. Você está respondendo ao chamado do bom pastor, cuja voz você conhece, como ele prometeu em João, capítulo 10, versículo 4. Você está sendo conduzido a pastos mais verdejantes e águas tranquilas, como profetiza o Salmo 23. Embora o caminho possa ser solitário às vezes, ele caminha com você. Embora a jornada possa ser difícil, a sua graça é suficiente. O Pai está levantando, nestes tempos, um povo que não será definido por afiliações denominacionais ou filiações institucionais, mas por sua lealdade inabalável a Cristo e à sua palavra. Um povo que não busca a sua própria glória, mas a glória do Rei. Um povo disposto a perder a vida para encontrá-la, como o Mestre ensinou em Mateus, capítulo 10, versículo 39. Um povo que compreende que o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, segundo Romanos, capítulo 14,
Versículo 17. Este povo, estes escolhidos, estão espalhados pelo mundo, em diferentes culturas, falando diferentes línguas, vivendo em diferentes circunstâncias, mas unidos pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, pelo mesmo Senhor. E embora talvez nunca se encontrem nesta terra, estão conectados no reino invisível do Espírito. Eles são a verdadeira igreja, a eclesia, os chamados, não de locais geográficos, mas de sistemas mundanos e religiosos que oprimem em vez de libertar. E esta é a promessa. O que Deus começou em vocês, Ele completará até o dia de Cristo Jesus, como nos assegura Filipenses 1:6. Aquele que o chamou é fiel. Aquele que começou a boa obra a completará. Não por força ou poder humano, mas pelo seu Espírito. Como proclama Zacarias 4:6. Confiem neste processo. Abracem a jornada. E caminhem com ousadia na liberdade com que Cristo nos libertou, sem se submeterem novamente a um jugo de escravidão, como nos exorta Gálatas 5:1. Que o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terdes sofrido por um pouco de tempo, vos restaure, vos fortaleça, vos consolide e vos inabale, como dizem 1 Pedro 5:10. Amém.